Graça e paz, queridos, boa noite, tudo bem? Esse telão à noite fica show, né? O meu amigo Renato está aqui, que legal, Renato, seja bem-vindo. Esse projetor à noite, gente, tá lindo demais, parabéns aí o pessoal. Eu vou ficar por aqui, ó, tá bom para projeção, gente? Vê aí, não, mais para cá, né? Ou você que vai abrir a câmera aí, gente? Aí eu tampo a menina ali, ó. Vamos combinar aí. Muito bem, pessoal. Então, obrigado por estarem juntos aqui. Nós gostamos muito de estar adorando ao Senhor. E de manhã a casa estava cheia e à noite os que o Senhor enviou. Amém? Estamos aqui. Muito bem. Nós estamos numa série, então, na carta de Tiago. E aí eu já queria ler com vocês aí. Por favor, vamos abrir. Não vai estar projetado o texto. Tiago, capítulo 4. E essa carta tem realmente nos desafiado, viu, gente? Não tá fácil, né, Bruno? Essa carta de Tiago não tá fácil. Vamos ver se ele dá uma aliviada hoje ou não. Tiago capítulo 4, na NVI, diz assim, olha. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, diz Tiago, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã, iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, o que é a sua vida. Vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisto. Pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Deus, pela Tua revelação, obrigado pelas Tuas verdades. Que nós possamos sair daqui mais cheios e mais convictos, com muito mais fé, confiando no Senhor e sabendo, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu lhe peço que o Senhor prepare o nosso coração agora como uma terra frutífera,
que a gente realmente receba a tua semente, da tua palavra e que a gente produza muito fruto com ela. Que nós não saiamos daqui como entramos, mas que a gente saia, Senhor, realmente mais íntimo, mais próximo e mais amante do Senhor e das tuas verdades. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu acho que ele não amoleceu nesse capítulo, né? Vocês já perceberam que o negócio não está fácil. Então, a gente vai dar uma olhada aí na apresentação. Nós estamos... Amizade, de que adianta amizade sem exclusividade? Será que Tiago está falando aqui que é possível nós sermos amigos de Deus e ao mesmo tempo amigos dos inimigos de Deus? É isso que o subtítulo está falando. Será que eu consigo amar a Deus e ao mesmo tempo todos os demais? Ou eu preciso desta amizade com exclusividade? Então vamos avançar nisso, porque o clima estava pesado lá naquela carta, né? A gente percebeu no capítulo 1 que ele fez vários alertas sobre a ira. A ira no capítulo 1. No segundo capítulo, a gente viu que ele alertou muito as pessoas que estavam fazendo acepção, discriminação, distinção entre ricos, pobres. Você senta aqui, você fica para lá, você não precisa nem entrar. Essa era a questão. Bom, no capítulo 3, né, a gente viu sobre os perigos da fofoca, da língua, né, da maledicência e o quanto a gente está assediado por isso todos os dias. Hoje, nós vamos ver no capítulo 4 o alerta sobre a contenda, sobre as guerras, sobre as divisões que estavam acontecendo ali. E para fechar nos 2 próximos, Tiago vai nos alertar sobre a ganância, sobre o nosso coração e sobre o dinheiro. Então, esse aqui é o cenário que não é muito diferente dos dias de hoje, né? Passou-se quase 2000 anos e parece que as civilizações aprenderam pouco, ou quase nada, ou talvez até regrediram em alguns pontos, porque a gente lida com esses problemas todos os dias. É ou não é? Não é verdade? Muito bem, então vamos dar uma olhada no texto então, porque ele começa falando sobre 6 grandes problemas que estavam acontecendo ali nas igrejas, naquelas 12 tribos ali dispersas, na igreja. O primeiro, discussão. O povo não estava se entendendo. A galera não estava assim com um sentimento pacificado. Eles não tinham assim um coração para perdoar, um coração para deixar as coisas para lá, para relevar. Não havia tolerância, não havia paciência. Então as pessoas estavam discutindo e brigando pelos seus próprios interesses. Essa que é a verdade. Geralmente a gente discute e briga porque a gente sempre acha que está com a razão. E eu não quero perder nessa discussão. Então eu fico martelando até eu convencer a outra pessoa que eu tenho razão. Então a gente fica nessas discussões que começam com discussões, podem gerar grandes brigas, podem gerar rachas na família. Pessoas que não se falam por anos. Vocês já viram? Irmãos de sangue que não se falam por anos? Acontece. Às vezes a gente não está conversando com o filho dentro de casa. Percebem como essas coisas vão gerando grandes problemas para nós? O que não tem nada a ver com o que Jesus nos ensinou. Lá no capítulo 17 de João, ele fala assim na oração ao Pai: dei-lhes a glória que me deste, Pai, a nós. Para quê? Para que eles sejam um. Nós recebemos a glória do Pai para termos unidade. É para isso. Olha o texto. Assim como nós somos um, diz Jesus. Ele, o Pai e o Espírito, é uma trindade. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados, nós, sejamos levados à plena unidade. Não é uma unidade qualquer, é uma unidade plena, completa, satisfeita. Para que o mundo saiba que tu me enviaste. Então o mundo vai conhecer o envio de Cristo com poder e grande glória, quando ele perceber nos cristãos
a unidade que deveria existir. E os amaste como igualmente me amaste. Então a unidade e o amor estão relacionados com a glória do Pai em nós. O que não tem nada a ver com o que aqueles irmãos estavam vivendo e não tem nada a ver com o que muitas vezes nós estamos fazendo. Então esta é a primeira reflexão do texto. O pessoal estava discutindo, brigando e guerreando para ver quem tinha razão. O segundo problema que o texto aponta é a infertilidade das pessoas. Existiam pessoas ali que estavam travadas na sua vida. Elas não conseguiam avançar. Elas começavam os projetos, mas não terminavam. Elas começavam os seus cursos, a sua vida, a sua carreira, e nada ia para frente. É isso que o texto está dizendo. Vocês não têm, porque não pedem. E quando pedem, não recebem. Percebem? As pessoas estavam ali buscando a Deus, um grupo estava buscando a Deus e o outro grupo nem buscava mais. O primeiro grupo nem estava mais orando. Ele está falando para cristãos, tá, gente? O primeiro grupo nem pedia mais, talvez por desânimo, por incredulidade, por decepção, talvez por distanciamento de Deus, talvez por uma fé mais fraca, talvez por estar afastado do corpo, essa pessoa deixou de orar. Talvez seja o cenário de alguns aqui. Talvez você não tenha mais forças para orar. Talvez você você sente que a sua oração não passa do teto. Era isso que estava acontecendo com o grupo. E o segundo grupo pedia, mas não recebia. Porque o texto diz que eles pediam mal. Eles pediam para satisfazer os seus próprios desejos. Então eles não pediam o que Deus queria que eles pedissem. Eles pediam apenas o que iria ser bom para o seu próprio reino, para o seu próprio projeto de vida, não para o reino de Deus. Então era uma oração egoísta, uma oração mesquinha. Será que a gente também não está nessa pegada? Gastando horas e horas pedindo a Deus apenas coisas para nós? E aí me parece que está descolado do que Deus nos ensinou. Porque Jesus, lá no capítulo 14 de João, ele vai dizer assim: vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, e eu farei, para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome, e eu farei. Se vocês me amam, olha a condicional aqui, se vocês me amam, obedeçam a meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro encorajador que nunca os deixará. Esse versículo 15 não está aqui à toa. O 13 começa pedindo, podem pedir, está falando de oração. O 16 está falando sobre oração, e o 15 está aqui para nós entendermos como é que nós seremos atendidos. Quando nós estivermos obedecendo ao Senhor, e amando a Ele, e vivendo em intimidade com o Pai, de tal forma que os meus pedidos não serão para mim, serão para Deus. Jesus nos ensinou isso. O que ele falou? Pai, faça de mim a tua vontade, faça a tua vontade em mim. Não é o que eu quero, é o que o Senhor quer. Então, quando nós conseguirmos mudar este pensamento egoísta para que o reino de Deus cresça, para que a gente consiga orar tão intimamente com Deus, ao ponto de saber o que Ele quer que a gente faça, as nossas orações serão respondidas. Porque Deus não tem problema nenhum em abençoar o seu povo, desde que Ele não entregue algo que será para a nossa própria destruição. Porque tem muita oração que Deus não responde, e graças a Deus por isso. Porque são orações mesquinhas que vão te levar cada vez mais para o abismo, ou para prejudicar outros. E Deus está olhando todo, não apenas você. Deus tem um compromisso com a humanidade, não é só com você. Então ele está atento a tudo isso, ok? Muito bem. O terceiro problema que estava rolando ali era a indecisão. O texto diz que havia um grupo que estava com a mente dividida. Eles acordavam de manhã, um dia, e falavam, hoje eu vou para a igreja. Hoje eu sou crente, gente, hoje eu vou ler a Bíblia.
hoje eu preciso acabar aquele livro lá de devocional, sabe? Hoje eu vou ligar para alguém e tal. E no outro dia ele acordava e falava assim, não, hoje eu não estou afim de nada disso daí, hoje eu vou para farra, hoje eu vou para gandaia, né? Hoje eu vou com a galera lá porque eu quero aproveitar e tal. Então essa indecisão, essa mente dividida entre que caminho tomar é que estava gerando ali naquelas pessoas uma confusão, ânimo dobre, diz uma outra tradução, né? Um ânimo, um dia eu estou animado com o Senhor, outro dia não estou mais animado, estou desanimado. Então essa duplicidade de personalidade é que muitas vezes afeta o cristão. Ou não? Ou será que você está 100% sempre? A gente está com a mente dividida muitas vezes. Então esse texto aqui nos ajuda. Jesus falando sobre isso, ele fala, ninguém pode servir a dois senhores. Pois você vai odiar a um e amar o outro. Ou você vai se dedicar a um e vai desprezar o outro. Então nós precisamos ter coragem de tomar decisões na vida, de fazer escolhas e de tomar o caminho que precisa ser tomado. Ainda que a gente perca. Ainda que isso nos custe algo. E geralmente vai custar. Por quê? A palavra de Deus diz que o caminho do Senhor ele é mais estreito. Ele é mais difícil. O caminho largo, o caminho onde todo mundo está passando, esse é mais fácil. Por quê? Eu só vou com a galera. Está todo mundo para lá, eu vou também. Está todo mundo num happy hour, eu vou também. Está todo mundo lá, né, na bagunça, eu estou dentro. Agora, falar alguns nãos, né? Dar algumas negativas, é isso que vai fazer de nós tomarmos decisões certas muitas vezes. Então nós somos desafiados a isso. O quarto problema que Tiago aponta aí no texto é a condenação. Existiam pessoas ali que estavam julgando os seus irmãos, e a gente sabe, as escrituras nos mostram, que nós não temos este precedente. Isto não é responsabilidade nossa. Nós não temos autonomia, autoridade para julgar os nossos irmãos da forma que o texto está dizendo aqui. Por quê? Porque nós não temos todas as informações. Olha como a gente é rápido para julgar. A internet está aí, gente. A gente recebe notícias todas as horas. Aquele feed não para. Você entra a cada 5 minutos, ele está atualizado, cara. O Google é impressionante. E aí tem mais 40 notícias lá. Aí você passa o olho, poucas você abre, porque você não tem tempo para ficar lendo. Então você já cria uma percepção só na manchete. Não é assim? Você vai rolando assim as notícias da internet, aí 3 frases assim que os caras colocam para te chamar a atenção, que é para você clicar, entendeu? E você já tem a sua opinião sobre aquele assunto. É impressionante como a gente é rápido para fazer julgamento. Eu vou dar um exemplo para vocês. Teve uma história que ficou conhecida aí, acho que há um mês atrás mais ou menos, uma menina foi violentada. Ela tinha 11 anos de idade. E a juíza, pegou-se aí o áudio da juíza pedindo para a menina se ela poderia segurar a gestação por mais, acho que 2 meses, que aí não precisaria cometer o aborto e a criança seria doada. Todo mundo, acho que quase todo mundo ficou sabendo desse caso, ficou famoso aí. Pronto. Caíram matando em cima da juíza. Que absurdo, xingando, tal, cancelaram ela, tal. Eu não vou fazer aqui o juízo de valor sobre esse caso. Eu não vou. Eu não sei se ela está certa ou se ela está errada. Eu não sei se ela estava pensando assim, mais na questão da vida do feto, com sensibilidade, ou se ela estava sendo insensível com a criança que tinha sido violentada. Eu não sei se tinha um laudo médico que a menina poderia segurar a gestação. Esta gestação seria pior para a menina tirar ou ficar, sabe? Por questões médicas, eu também não sei, eu não sou especialista. Teria que estudar muitas questões aí. Por que a mãe não se pronunciou lá na hora, ela só falou depois? Ela estava presenciando o caso, na hora pareceu correto para ela, depois que foram procurá-la, não, eu achei um absurdo, tal. Então, enfim,
eu acho que a gente tem que ser mais comedido, sabe? Antes de tomar as decisões, de criar muitas opiniões, porque a gente não tem todas as informações, gente. Quantos casos não recebem reviravolta depois? Quantos? Acabou de ter um assassinato aí, lá com o tesoureiro do PT, lá no Paraná, não foi? O rapaz que dizem que é bolsonarista, porque a gente só está com um lado da história ainda. Só a família do rapaz que faleceu é que prestou depoimento. Ninguém da outra família ainda falou nada. Parece que ele estava com a esposa, depois ele foi buscar arma, tal. Eles já se conheciam antes? É uma treta antiga? Ou não? Então, a gente não tem todas as informações, mas o pessoal já tem o veredito. Condenado. Percebem? Quem é que pode julgar? É apenas Deus. Deus, ele tem todas as informações do caso e ele ainda conhece o coração de cada um. E nós não conhecemos as intenções. Então tem muita coisa, por isso que o texto nos alerta. Fala, vocês estão julgando e muitas vezes levianamente. Vamos lá dar uma olhada num outro texto que vai nos ajudar com isso. Jesus fala, não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da forma que julgarem, vocês serão julgados. Olha só a responsabilidade aqui. A medida que vocês usarem também será usada para medir vocês. Isso é sério, gente. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado com as nossas sentenças, ok? Muito bem. O quinto problema aí do texto é a presunção. Tinha uma galera lá que estava cheia de planos, projetos de vida, o que não tem nada de errado, você fazer planos. Aqui, Tiago não está repreendendo o planejamento. Planejamento é bom. A questão é que eles estavam planejando sem Deus. Este é o problema. Então eles falavam, não, eu vou para lá, eu vou negociar, eu sou um bom negociante, eu vou para aquela cidade, eu vou ganhar muito dinheiro lá, porque eu confio nas minhas habilidades, eu sempre fiz isso, então eu sou bom de convencimento e tal, tal, tal. E muitas vezes a gente se pega assim, gente. A gente se pega assim muitas vezes. Confiando apenas em nós e esquecendo de colocar Deus nos nossos planos. Isso é um risco altíssimo, pessoal. Todo mundo aqui, se eu fosse perguntar, ia ter uma história para falar assim, puxa, eu me precipitei. Eu fiz algo e depois eu percebi que não era para ter feito aquilo. Eu entrei numa sociedade, puxa, eu quebrei a cara, não consultei a Deus. Eu entrei num relacionamento, foi tóxico para mim. Deveria ter perguntado para Deus primeiro. Sabe? A gente toma decisões com a nossa presunção. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu confio no meu taco. O pessoal fala. Eu confio nas minhas habilidades. Eu sou um grande empreendedor. Um cara de sucesso. E esquecem de consultar a Deus. É exatamente isso que o texto está dizendo. E o Salmo 127 reforça isso. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não for o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente pelo alimento. Se o Senhor não estiver ratificando, validando os nossos planos, queridos, nós vamos trabalhar à toa na vida. Essa que é a questão. Tem outro texto que diz, vocês trabalham, guardam como num saco furado. Por quê? Porque vocês não colocaram Deus no planejamento da sua vida. E o sexto problema aí do texto que Tiago aponta é a omissão. Tinha um pessoal lá que ficava assim, neutro. Eu não estou fazendo mal para ninguém, então... E aí ele fala assim, não, mas espera aí. Você pode não estar fazendo nada contra ninguém, mas você também não está fazendo o que deveria estar fazendo. Porque você deveria estar fazendo bem. Porque nós cristãos recebemos uma revelação especial dos projetos que Deus tem para a nossa vida.
O Ricardo falou aqui que todos nós somos capacitados com dons, com recursos. Para quê? Para ajudar, abençoar, compartilhar, dividir, estar atento às pessoas que precisam. E é assim que o corpo cresce. Eu não tenho todas as habilidades, mas eu uso as que eu tenho. E vocês usam as de vocês. E se todo mundo estiver usando as habilidades, o corpo está suprido. Não falta para ninguém. Nem recurso financeiro, nem recurso emocional, nem recurso espiritual. Porque cada um tem um pouquinho a contribuir. Agora, se eu me omitir, alguém vai ficar com dupla tarefa, sobrecarregado. Não é assim? É assim. Vocês já viram um jogo de time, jogando, coletivo? Se 2 caras não correrem no time, são 11 no futebol. Não, hoje eu não vou correr, cara. Eu não vou te atrapalhar, mas eu também não vou te ajudar. Eu vou ficar aqui. Se a bola chegar, eu chuto. Se a bola não chegar, eu também não vou me esforçar, porque hoje eu não estou afim. Aí os outros 9, os caras têm que correr mais. Não é assim que funciona? Quando um é expulso, você não tem que correr a mais? Porque você está jogando com um jogador a menos. Será que a gente está jogando no time com jogadores a menos? Será que alguém aqui foi para o banco e deveria estar jogando? Será que Deus não te colocou em algum lugar para que você seja bênção naquele lugar e você está, não está legal aqui, eu vou ficar quietinho. O cristão não é chamado para ficar quietinho. O cristão é capacitado com o Espírito Santo de Deus, queridos. E o Espírito Santo de Deus não está nas nossas vidas à toa. Ele está aqui para nos fortalecer ao ponto de nós transbordarmos com uma vida cheia, uma vida plena, para que todas as pessoas que estão ao nosso lado recebam um pouco do muito que Deus tem nos dado. Então, esse ditado assim, eu não ajudo, mas também não atrapalho, isso não cabe para o cristão. O cristão, ele não pode atrapalhar, mas ele também tem que ajudar. Porque o pecado da ação é tão grande quanto o pecado da omissão. Eu não fiz nada de errado, mas eu também não fiz o bem, podendo fazer. Então, se eu posso fazer e não faço, eu estou pecando tanto quanto alguém que praticou o mal. E é isso que o texto está dizendo. A omissão também é pecado. E nós temos um texto para reforçar isso. O próprio Jesus, na sua oração do capítulo 17 de João, ele fala: Pai, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Imagine se Jesus fosse omisso e ficasse lá no céu. Bom, esse pessoal aí precisa se consertar com Deus, mas eu estou tranquilo, porque eu já estou aqui, eu e o Pai e o Espírito, nós somos um, então vai dar muito trabalho resgatar a humanidade. E vai me custar um preço grande. Qual é o preço que custaria para ele? A vida dele. Para restaurar a humanidade com o seu Criador, Jesus teria que morrer. É um preço altíssimo para que nós tivéssemos vida. Ele poderia ter ficado na dele, não poderia? Mas graças a Deus ele não se omitiu. Ele disse: não, eis-me aqui, eu vou pagar esse preço, eu vou morrer pelos pecadores, eu vou resgatar os inimigos de Deus e fazê-los amigos novamente. Eu vou restaurar esse relacionamento quebrado por eles, porque se eu não fizer, eles não podem fazer, e eles estarão sempre condenados ao pecado e ao abismo e ao inferno eternamente. Então eu tenho que agir. E graças a Deus, ele agiu. E ele nos deixou o exemplo. Assim como eu fiz, façam também. Então ele nos chama para a ação. Muito bem. Bom, diante desses 6 problemas que o texto aponta, Tiago também fala de 3 inimigos, Gina. Os 3 grandes inimigos da humanidade estão neste capítulo 4 de Tiago. Eu não sei se vocês perceberam.
Mas o primeiro está logo aí nos versículos 1 e 2. Qual é? A carne. O primeiro inimigo é você e eu. Somos nós mesmos. Porque ele pergunta o texto, né? Da onde está vindo as guerras e discussões entre vocês? E aí a maioria de nós quer colocar a culpa no outro. Não, eu estou brigando lá no trânsito porque o cara me fechou. Não é assim? Eu estou brigando lá na família porque o fulano me ofendeu. Eu estou brigando lá com o meu chefe na empresa porque ele não me deu aquela venda. Sei lá. A gente é bom de desculpa pra caramba. Essa aqui é a verdade. A gente tem uma cartela delas. A gente só vai sacando as desculpas. Mas ninguém diz assim, o problema sou eu. Sabe aquela confusão lá na minha família? Sou eu que estou causando. Sabe o problema lá no meu bairro? Confusão com o vizinho? Não, sou eu que estou causando. Sabe por quê? Porque o meu coração é egoísta. E porque eu não perdoei. Porque eu não fui me reconciliar. Porque eu não tolerei um barulho do vizinho de cima. E a gente vai dando justificativas onde nós deveríamos assumir o erro. E o texto diz, sabe de onde vêm as guerras e discussões? De dentro de vocês, Tiago fala. É de nós mesmos. E aqui está um problema. Qual é o problema? É que quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós somos regenerados. Nós recebemos uma nova criatura, mas nós não perdemos a velha. Ela continua aí. A velha criatura continua querendo nos assediar todos os dias. E aí você fala, poxa, mas eu pensei que eu tivesse recebido uma nova e a velha não existisse mais. Então que vantagem tem eu ser regenerado? A vantagem é que agora eu posso combater a velha criatura, porque antes eu não podia. Antes eu era um escravo do pecado. Antes eu não tinha armas para lutar, Rodrigo. Eu não tinha. O pecado me dominava. E eu ficava inerte. Eu era totalmente levado para onde o pecado quisesse me levar. Mas agora em Cristo Jesus, com a habitação do Espírito Santo de Deus, eu posso lutar contra a minha velha criatura. É exatamente isso que Paulo fala nesse texto aqui, olha. Por isso eu digo, vivam pelo Espírito. E de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro. Conflito constante. Por isso, meu querido, a gente não pode brincar com isso. Há uma guerra dentro de você. E você tem que alimentar o lado certo. Porque se você apenas vir para a igreja 1h30 de culto e passar o resto da semana alimentando a sua carne de porcaria, de pornografia, de sensualidade, seja lá o que for, cada um sabe o que é bom ou ruim para você. Por quê? Porque Deus nos mostra. Se você está alimentando a sua carne a semana toda de ira, de briga, de contenda, de inveja, de vingança. Aí você vem aqui 1h30 e ouve uma mensagem de 40 minutos e aí você acha que está tudo bem. Você nunca vai sair, você vai sempre patinar, meu querido. É por isso que a gente incentiva aqui as práticas espirituais. Participe de um pequeno grupo ao longo da semana, isso te fortalece. Participe de um grupo de oração. Tem amigos cristãos que também vão te ajudar nesses momentos mais difíceis. Se aconselhe com pessoas. Tenha a prática da leitura bíblica todos os dias. Faça o seu devocional com o Senhor. Sirva com o seu dom em algum lugar. Percebe como tudo isso vai alimentando o Espírito que habita em nós? Muito bem. O segundo inimigo do texto está no versículo 4. Ele fala, vocês querem ser amigo de Deus ou amigo do mundo? O mundo é um grande inimigo nosso. E o mundo não são as coisas criadas, gente.
A gente fala assim, não, eu preciso me separar do mundo, então eu não vou naquele lugar, eu não vou falar com aquela pessoa, eu vou me isolar, eu não posso trabalhar naquela empresa porque só tem ímpio, eu não vou naquela festa da família porque eles vão beber cerveja, eu não vou... Gente, não é isso. Ser inimigo do mundo e amigo de Deus é não se deixar corromper pelo sistema perverso que há no mundo. Vou dar um exemplo. Deus criou o sexo, o que é uma grande bênção para o ser humano. A questão da sexualidade, quando ela é bem tratada, é uma grande bênção para nós. É algo que Deus fez para que o casal, no casamento, com o seu cônjuge, tenha um prazer excepcional. E ali você se entrega para o outro, e o outro se entrega para você. É uma forma de você dizer que você o ama, e a pessoa diz que ela também te ama, porque ela está ali totalmente vulnerável. Na relação sexual, nós estamos totalmente abertos, vulneráveis. É a forma que nós temos de dizer que você me preenche, eu te preencho. No sexo, no casamento de Deus, é aquilo que nos alimenta a nossa intimidade. É aquilo também que vai gerar uma vida, muitas vezes, e vai deixar um legado. As próximas gerações, olha quanta bênção tem no sexo de Deus. Só que o mundo pegou o sexo e desvirtuou. Ele falou assim, não, o sexo é só para te dar prazer, cara. Só para te dar prazer. Então você é um bobo se você ficar apenas tendo relações sexuais dentro do casamento. Por quê? Existem muitas outras pessoas aí fora se oferecendo. Então vá viver a vida, vá ter outros parceiros, vá aproveitar, seja feliz. A outra pessoa pode te dar mais prazer do que a sua esposa, do que o seu marido. Então é impossível na cabeça das pessoas do mundo você ser fiel 30, 40, 50 anos num casamento com uma pessoa só e casar virgem e se comprometer com isso. É um absurdo, por quê? Porque você não está usufruindo do prazer que o sexo te dá. Então, percebam como não dá para ser amigo de Deus e deste sistema mundano. Ou você ama um e odeia o outro, ou você atende a um e despreza o outro. É incompatível. Esse texto aqui reforça isso. João fala, não amem o mundo e nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Você quer o amor do Pai? Ou você quer o amor do mundo? A escolha está aqui. Nós temos essa escolha. Se você quiser amar o mundo, tudo bem. Mas você não terá o amor do Pai. Porque Deus não consegue se relacionar com o pecado e a podridão da humanidade. E por fim, o terceiro inimigo que Tiago fala aqui é o diabo. E o diabo está aí, olha. Ele está em todo lugar, queridos. Ele não é onisciente, onipresente, onipotente como Deus. Ele não tem esses atributos. Mas ele tem mensageiros. O exército é grande. Ele enganou 1/3 dos anjos do céu. Os caras estavam com Deus face a face. E ele conseguiu convencer 1/3 dos anjos de que Deus não era bom. Você acha que esse cara é bom de argumento ou não é? Você acha que ele não vai te enganar? Só enganou os anjos. Não, eu não caio no papo dele. Quem pensa assim é porque já caiu e nem percebeu. Já está enrolado, todo enrolado. Meus queridos, o diabo, ele não brinca em serviço. Esse texto de Pedro aqui, nos ajuda muito a entender isso. Ele fala assim, sejam sóbrios. O que é ser sóbrio? Exato, é não brincar. Não brinquem com o diabo. Seja sério nesse assunto. Sejam sóbrios e vigiem. Vigiem. O que é vigilância? Você já viu um vigia?
O vigia não pode piscar o olho, porque a qualquer momento pode chegar o assaltante, e ele vai ser o primeiro que vai morrer. O vigia tem que estar alerta. Enquanto está todo mundo numa festa, o policial está ali, ó. Ele está olhando quem entra, está olhando quem sai, quem sentou de frente, quem está com volume aqui, está olhando tudo. Isso é o quê? É alerta. É isso que o texto está dizendo. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, diz Pedro, anda ao redor como leão, rugindo e procurando quem possa devorar. Resistam-lhe permanecendo firmes na fé. Porque é a fé em Deus que faz o diabo correr. Quando nós duvidamos do caráter de Deus, o diabo se aproveita disso. Quando eu duvido que Deus vai me suprir com o dinheiro honesto do meu salário, eu sou assediado a receber alguma propina, alguma coisa, a fazer alguma coisa errada lá no serviço para me dar bem. O que me gerou isso? A incredulidade. Eu não confiei que o meu salário honesto iria ser suprido por Deus e a minha família não passaria necessidade. É exatamente isso que o texto está dizendo e o que reforça esse de Tiago. Portanto, ele fala, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Eu posso resistir ao diabo sem estar submetido a Deus? Não, não dá certo. Sabe por quê? Porque não é na sua força que você vence o inimigo. É na força de Deus. Então eu preciso estar debaixo da proteção de alguém maior do que ele. É assim que as guerras funcionam. Como é que você vence alguém mais forte que você? Tendo um aliado mais forte do que ele. E maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Nós estamos com a maioria quando estamos com Deus. Ele diz que ele é o grande general que guerreia nas guerras. E nós somos chamados para fazer parte desse exército. Nós estamos do lado mais forte, queridos. Nós não podemos achar que somos vulneráveis se nós estivermos sujeitos a Deus. Nós não somos vulneráveis, porque o Senhor nos fortalece. Mas também o contrário é verdade. Não pense que você é forte se você não estiver submetido a Deus, porque você vai ser uma presa fácil para o inimigo, mas muito fácil. Bom, depois de nós vermos 6 grandes problemas que estavam acontecendo lá, depois de nós olharmos os 3 grandes inimigos da humanidade, e o clima está pesado, realmente está pesado, nós temos um alívio. Eu já queria chamar os irmãos aqui, porque eu já estou fechando, porque esse texto aqui que fecha é muito lindo. A solução para os inimigos e para os problemas que nós temos está aqui. No próprio texto. Ainda bem que nós temos o versículo 6 do capítulo 4. E neste versículo 6 diz: mas ele nos concede graça maior. Você prestou atenção nesse texto? A gente acabou de ver 6 grandes problemas, mas no versículo 6 Tiago fala: Deus nos concede uma graça maior, maior do que os problemas, maior do que a ira, maior do que a contenda, maior do que a dúvida do seu coração, da sua mente dividida, maior do que o julgamento que você tem feito, maior do que a sua omissão, maior do que a sequidão da sua vida travada, maior do que tudo isso é a graça de Deus. Ah, Senhor, obrigado. Obrigado porque a tua graça, Pai, é maior do que as nossas falhas. Diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes.
Aqui está o segredo, queridos. Não adianta chegar diante de Deus com prepotência. Não adianta chegar diante de Deus querendo que Ele faça a sua vontade, porque é Ele que é Deus, não somos nós. Ele é soberano. Mas se você se humilhar, se você se arrepender, se você se quebrantar, não importa o pecado, o problema, porque a graça de Deus é maior que o diabo, que o inimigo, que o mundo, que a carne. A graça de Deus é maior do que tudo. Essa graça, ela nos concede submeter-se a Deus, porque somente pela graça de Deus nós conseguimos nos submeter a Ele. Essa graça também permite que a gente resista ao diabo. Essa graça permite que a gente se aproxime de Deus. Essa graça permite que a gente purifique os nossos corações. Talvez você pense assim, mas eu não consigo me libertar disso. Eu não consigo deixar de acessar estes sites, eu não consigo deixar de olhar essas fotos, eu não consigo deixar de pensar mal daquela pessoa, eu não consigo perdoar aquela situação. Eu estou amarrado nisso. Enquanto essa pessoa não pagar pelo mal que ela me fez, eu não sossego. Você precisa que a graça de Deus te ajude e purifique o seu coração. É isso que o texto está dizendo. A graça de Deus nos concede nos humilharmos a Deus, porque o coração do homem é arrogante. A gente não quer se render a ninguém e nem mesmo a Deus. A gente quer tomar nossas próprias decisões. Nós não queremos consultá-lo. Nós queremos ser independentes. É só a graça de Deus que nos ensina a nos humilharmos. E ela também nos capacita a fazer o bem. Porque às vezes é difícil fazer o bem. Tem um preço. Eu preciso sair do meu sofá, muitas vezes. Eu preciso botar minha mão no bolso, muitas vezes. Eu preciso fazer um telefonema, muitas vezes. Eu preciso dar o meu ombro para alguém chorar, muitas vezes. Eu preciso abraçar alguém que às vezes não está tão cheiroso. Tudo tem um preço. Mas Deus, a graça de Deus nos concede fazer o bem. Amém? Feche os seus olhos. Tenha um momento com Deus agora. Só você e Ele. Perdoa, Deus. Nos ajuda, Pai. Ajuda a mim, ajuda os meus irmãos. Oh, Senhor, quantas pessoas que perderam a esperança em Te buscar, Pai, que não oram mais. Pessoas desanimadas, com a fé fraca, com o coração dividido, com a mente dividida. Senhor, nós precisamos do Teu renovo, nós precisamos de um avivamento, Senhor. Oh Deus, quantas pessoas com a vida travada, as pessoas não avançam, não evoluem, nenhum projeto dá certo, porque não sabem pedir, que estão distantes do Teu plano, do Teu projeto, da Tua missão, pensando apenas no seu próprio ego. Oh Deus, nos perdoa, Senhor. Nos ensina, Pai, a olhar para o nosso irmão, a olhar para a nossa igreja, a olhar para a comunidade ao nosso lado,
a olhar para o nosso vizinho diferente, nosso colega de trabalho, aquele que muitas vezes, Senhor, nos gera grandes transtornos, Pai, é verdade, mas nos dá graça, Senhor, nos dá graça, Pai. Nós não estamos aqui à toa, o Senhor nos colocou nesta cidade, nesta família, neste bairro, com um propósito. Nós temos uma missão aqui, Senhor, nos ajuda a entender isso, Pai. Nós não podemos nos omitir. O Senhor nos capacitou com o Teu Espírito, o Senhor nos enche com os Teus dons, o Senhor nos fortalece, Pai, a cada manhã, para que a gente seja luz, seja bênção, impacte as vidas ao nosso lado, Senhor. Nós não queremos sobrecarregar os nossos irmãos, nós queremos estar sempre atentos ao que nós podemos fazer. Eis-nos aqui, Senhor, nos guarda, Pai, de nós mesmos, nos guarda do mundo, nos guarda do diabo, Senhor, que está sorrateiramente, Pai, pensando, arquitetando uma cilada para nos pegar, Pai. Muitas vezes é aquela moça bonita, cheirosa, que trabalha do nosso lado. O diabo, ele vem sempre disfarçado. Oh, Senhor, nos dá sabedoria, Senhor, nos dá conhecimento de Deus, para que a gente não caia nessas ciladas. O que a gente está assistindo, o que a gente está vendo, do que a gente está se alimentando, tudo isso impacta para a nossa eternidade. Que nós saiamos daqui, Senhor, mais sóbrios, mais vigilantes, mais atentos. Nós somos Teus soldados, Pai. Tira-nos, Pai, da zona de conforto, tira-nos, Senhor, desta apatia espiritual. Nós precisamos sair daqui fortes, vivos, vibrantes, em nome de Jesus. Nós clamamos ao Senhor, dá-nos a Tua graça. Amém, Senhor.